Amém. Bom, o nosso primeiro slide aí, na verdade o segundo, ele inicia com uma pergunta. A Trindade é irrelevante? Bom, se a gente considerar de que o entendimento acerca da Trindade, ele é fundamental à nossa fé, a gente diria que não. A Trindade não é irrelevante. Mas o curioso é que apesar de nós considerarmos a Trindade relevante, a Trindade não é um assunto, por exemplo, dos nossos evangelismos. A gente parece que se contém, evita falar sobre a Trindade. Talvez por ser complexa demais e ser uma dor de cabeça filosófica, ou talvez por a gente não entender a sua importância. A ausência de falar sobre a Trindade nos nossos discipulados, a ausência de nos empenharmos na exposição de um texto, mostrar de que forma aquele texto fala sobre a Trindade, mostra que nós, sim, somos capazes de falar do Evangelho, de perdão, de graça, de cruz, e todas essas coisas são boas, mas nós somos capazes também de deixar de lado algo que é fundamental. Não apenas falarmos sobre o Evangelho, mas falarmos também sobre o Deus do Evangelho. A Trindade, ou Deus Trino, Deus Triuno, como a gente costuma chamar, para nós não é só apenas um entendimento que nós precisamos nos apropriar em termos de confessionalidade. Nós não precisamos apenas saber explicar o que é a Trindade. Existe sim essa preocupação e por isso nós devemos estudar, mas mais do que isso, estudar a Trindade deverá envolver o cristão pelo simples fato de gerar prazer. Estudar a Trindade, então, não é apenas algo para eu entender, não é apenas algo para eu alcançar conhecimentos difíceis. Estudar a Trindade tem a ver com alcançar uma fonte de prazer. Nós buscamos prazer em diversos lugares. E nós, ao não olharmos para a Trindade como algo que nós podemos, à medida em que nós estudamos, encontrar deleite, nós perdemos um grande tesouro. Somos capazes de falar da beleza do Evangelho, mas perdemos a beleza do Deus do Evangelho. E eu queria, nesse início de fala, te persuadir não a ir na direção de entender a Trindade como, peraí, eu preciso então saber explicar esses conteúdos. Não, mais do que isso. Eu queria fazer com que você fosse na direção do estudo da Trindade, te persuadindo a crer que quanto mais você saber a respeito do ser de Deus, mais você vai encontrar prazer nele. E o interessante é que quando alguém encontra prazer em Deus, essa pessoa ela não consegue conter isso. E aí as suas conversas, e aí o seu discipulado, o seu ensino é permeado por essa noção. Porque alguém que se deleita no conhecimento da Trindade não consegue conter esse ensino para si. Eu queria te encorajar nesses breves momentos iniciais da aula, de que a Trindade precisa ser algo que você busque aprender, porque isso será a sua fonte de prazer. Pensar no ensino, na fala, no diálogo, que é algo que envolve todos nós cristãos, é pensar, como eu gosto de lembrar um poeta irlandês, não é como depositar um conteúdo em um balde, não é sobre encher um balde. Ensinar não é sobre isso. Ensinar envolve, vai dizer ele, o atear de fogo. Quando nós ensinamos, nós não devemos apenas depositar um conteúdo, mas nós devemos atear fogo de tal forma que esse fogo se espalhe. Então, pensar no ensino da Trindade é pensar em algo que deve nos inflamar e deve fazer com que nós inflamemos a outros. Amém? Bom, para isso eu queria ir com vocês no nosso slide para o mapa do nosso estudo. O que a gente vai fazer, né?
já que a Trindade é algo deleitável, que foi a minha defesa aqui no início da nossa aula, de que forma a gente vai estudar acerca dela? Bom, primeiramente, nós falaremos da eternidade e do espaço-tempo. Depois, a gente vai falar da ontologia, né? A gente vai estudar o ser de Deus. Depois, a gente vai fazer uma teologia bíblica, ou seja, ver de que forma o Antigo e o Novo Testamento se relacionam com essa doutrina. E, por último, nós vamos falar sobre a economia, o papel do Pai na salvação e ele como provedor, criador e sustentador. Hoje, a nossa aula ela vai até o Antigo Testamento, que é onde a gente vai fazer o progresso da revelação bíblica da pessoa do Pai no Antigo Testamento. Então, eu vou parar aí no ponto 3, na primeira parte. E o restante a gente deixa para a próxima aula. Essa é a minha pretensão. Ok? Mas vamos lá. Primeiro ponto aí é eternidade. Eternidade é uma coisa que, quando nós pensamos, é um tanto quanto complexa. E é interessante porque, quando eu estive pensando sobre eternidade, eu estive pensando sobre eternidade a partir de contrastes. Afinal, eu não seria presunçosa a ponto de definir a eternidade. A Escritura não trabalha uma definição amarrada do que é eternidade. Afinal, a concepção oriental, né, pela qual a Escritura ela foi escrita, ela não é uma concepção como nós ocidentais pensamos. A gente pensa nas coisas assim. Isso define isso. Isso é a definição disso. A gente pensa nessas caixinhas. Mas a Bíblia, ela não parece amarrar um conceito de eternidade propositalmente. Primeiro, porque ela mostra várias nuances da eternidade e nos leva a pensar na eternidade como algo complexo. E segundo, porque a eternidade é algo que está além daquilo que nós podemos alcançar. E seria muito difícil, talvez, acomodá-la em uma concepção humana. Por isso, tantas definições sobre eternidade. Por isso que, às vezes, é difícil pensar na eternidade. Mas pensando em termos de contraste, eu queria pensar com vocês nessa palavrinha aí que está junto do nosso slide. Qual é a palavra que está aí do lado de eternidade? Espaço-tempo. Alguém já ouviu falar sobre esse conceito? Levanta a mão. Ninguém? Já ouviu falar sobre esse conceito? Aonde? Só ouviu de falar. Tá. Alguém mais? Vi que o Lucas, Noemi? Sim, tem o livro do Sheik. Bom, espaço-tempo, ele é... E agora a gente vai sair um pouco da teologia para entrar na área da física. Calma, não fica preocupado, que a gente vai aos poucos. Espaço-tempo é um conceito cunhado por Einstein agora no século XX, né, no século passado, onde Einstein, ele meio que refutando a física newtoniana, que era a física que dominava até então, ele introduziu um conceito para explicar as coisas, né? O universo, o modo como a gente se relaciona com a gravidade. E se você nunca ouviu falar sobre isso, não tem problema, tá? Se você nunca ouviu falar sobre Einstein, sobre a física no ensino médio, não tem problema, a gente vai chegar num ponto. Mas vamos lá. O que Einstein ele faz ao introduzir esse conceito? Primeiro, ao introduzir esse conceito, ele vem na direção de refutar algumas perspectivas da física anterior. Então, até o século XX, a gravidade, por exemplo, que na concepção do Newton era a força em que os corpos planetários puxam, né, aquilo que está nele. Por exemplo, aqui no nosso planeta, nós entenderíamos a gravidade como aquilo que nos puxa para baixo. Então, se eu solto esse caderno, ele cai. Se eu pulo, eu vou para baixo. Esse tipo de entendimento, até o século XX, era chamado de força gravitacional. Tá? Então, existia, na concepção da física, essa definição. O Einstein, ele fala assim, não é bem a coisa desse modo, tá? A força gravitacional, ela não pode ser entendida dessa forma. Que forma?
como uma força que atrai, como uma força, né, no centro do planeta que atrai os corpos para si. Ele refuta isso e o que ele fala? Ele diz que existe uma lei chamada espaço-tempo. E aí, antes dessa lei ser comprovada, ele promove uma teoria. Não sei quantos de vocês já ouviram falar da teoria da relatividade. Essa teoria, né, ela foi uma teoria que introduziu justamente esse conceito de espaço-tempo. Então, enquanto antes acreditava-se que a coisa, né, ela estava envolvida na Terra sendo esse centro que puxa, com Einstein as coisas mudaram. E é por isso que ele foi o ganhador de um prêmio Nobel, ele foi um cara muito conhecido e nós hoje, ainda que não estudando a física, nós o conhecemos de ouvir falar. Essa concepção de Einstein, ela não é só algo que afeta a física, mas ela afeta absolutamente tudo. Por quê? Ele entendeu que não só o espaço-tempo envolvia o modo como ele interpretava a gravidade, mas de que o universo inteiro era marcado por essa percepção de espaço-tempo. E agora eu vou te dar um exemplo mais prático e voltar, sair da física e voltar e ir, por exemplo, para um campo como a psicologia. A psicologia, por exemplo, de que modo ela consegue entender o espaço-tempo? Se eu estou aqui nesse espaço-tempo, e Einstein definiu isso como uma coisa só, eu não consigo estar em outros espaços-tempo. Vamos lá. Se eu estou no espaço-tempo, eu não consigo viver o ontem e nem consigo viver o amanhã. Eu vivo sempre em relação a eles. Eu não posso viver aqui e na China ao mesmo tempo. Eu estou presa a um espaço-tempo. Essa concepção de preso ao espaço-tempo faz com que a nossa realidade, o nosso universo, seja marcado por isso. Então, a gente pensa dentro do espaço-tempo, a gente se relaciona dentro do espaço-tempo e a gente não consegue, por exemplo, estar fora disso. Eu não consigo, por exemplo, viver o ontem e o hoje ao mesmo tempo. E o nosso corpo, por exemplo, ele adoece quando a gente tenta quebrar essa lei. Se eu, por exemplo, viver muito presa ao passado, eu posso levar o meu corpo a um estado de depressão. Se eu, por exemplo, viver muito com a cabeça no futuro e tentando viver o futuro antes de que o futuro aconteça, eu posso gerar um estado de ansiedade ao meu corpo. Por isso, essa teoria, né, que quando a gente vai estudar, né, a física, a gente aprende, essa teoria, ela é uma teoria que traz para nós como eu posso colocar assim, um conhecimento acerca da realidade que é muito importante. Por quê? Em contraste a isso, nós temos a eternidade. Em contraste ao espaço-tempo, que é aquilo que marca o universo, que marca o nosso planeta, por exemplo, nós temos a eternidade. Diferente do espaço-tempo, onde nós somos guiados por uma linha do tempo, ou seja, a partir do momento que você ocupa um espaço, aquilo está se relacionando com o tempo. Por exemplo, você mesmo parado está andando no tempo. Você, por exemplo, mesmo dentro de um trem, parado, sem fazer nenhum tipo de movimento, está andando. Por quê? Na nossa realidade, o espaço-tempo é algo cravado em todos os aspectos. Ok? Ficou claro esse conceito? Quem tiver dúvida, eu posso dar mais uma explicação, mais um exemplo. Não? Ficou claro? Então, por que eu estou querendo falar isso e por que eu trouxe a física para poder falar sobre Deus Pai? Porque quando a gente vai pensar o ser de Deus, por que é tão difícil para nós pensar o ser de Deus? Porque justamente tudo que a gente conhece, tudo que a gente se relaciona está preso a uma realidade de espaço-tempo. Enquanto a eternidade é algo completamente distinto disso. Então, apesar de eu não conseguir definir o que é a eternidade, eu posso dizer o que não é a eternidade. O que não é a eternidade? O modo como nós vivemos aqui, as leis que nós vivemos aqui. Tamires, vamos lá, vamos mais, porque eu ainda não consegui pegar o gancho. Bom, quando a gente vai estudar o ser de Deus,
a nossa dificuldade, às vezes, de entender, por exemplo, a geração do filho, o fato de que o filho não foi criado, é justamente porque na nossa cabeça, no nosso espaço-tempo, tudo aquilo que é gerado corresponde ao espaço e o tempo. Quer ver? A minha mãe me gerou, certo? Né? A minha mãe, ela me deu à luz, e quando que eu passei a existir? À medida do tempo que ela contou. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 15 anos, 23 anos. Então, para a gente entender, por exemplo, aqui o conceito de geração, a gente vai precisar sair da caixa do espaço-tempo e ir para a caixa da eternidade. Então, não dá para eu pensar geração, não dá para eu pensar, por exemplo, o modo como o ser se relaciona no nosso mundo, no nosso universo, como eu penso na eternidade. Ok? Então, quando eu penso, por exemplo, no espaço-tempo, eu penso que 2 corpos não podem habitar o mesmo lugar. Eu penso que não dá para eu estar aqui e lá. Não dá para eu estar aqui na China. Não dá para eu estar vivendo ontem e amanhã. Mas Deus, que não está preso a essa realidade, Deus, que é o criador do espaço-tempo, ele pode estar em mais de um lugar? Deus, que é o criador do espaço-tempo, ele pode viver o ontem, o hoje, o amanhã? Sim, porque Deus não está atrelado a essa realidade. E por mais que a gente olhe para o universo, ele pareça ser grande demais, o universo é apenas um aspecto, enquanto a eternidade é algo infindável. O Tozer gosta de definir a eternidade, né, como o passado sem começo e o futuro sem fim. Justamente para não trazer uma definição da eternidade, porque a eternidade é algo tão alto para o nosso conhecimento que apenas Deus, utilizando figuras e aproximações, a gente pode tocar, né? Experimentar algumas coisinhas da eternidade, mas não entender toda ela. Diante disso, diante dessa compreensão de que existem essas 2 caixas e que você vai precisar conseguir pensar com essas 2 caixas, é que eu queria convidar a vocês para pensar no ser de Deus. Como eu falei, pensar num ser eterno e que, portanto, não está regido pela lei do espaço-tempo, é pensar num Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É pensar num Deus que não está limitado pela física. E isso é terrível, assombroso, mas maravilhoso. Quando Deus diz que Ele está em todos os lugares, a Escritura vai dizer isso, não é uma metáfora, não é a Escritura dizendo assim, como a gente às vezes diz um para o outro, né? Eu estou com você para onde você for, eu estou sempre com você. Não. Isso implica na literalidade de constantemente estarmos diante da face de Deus. E isso é assombroso. Pensar num Deus eterno e num Deus que está fora dessa caixa, num Deus que está além do universo, é pensar num Deus que tem poder sobre todo esse universo e é pensar num Deus que pode habitar todos os espaços desse universo e que não é regido pelo tempo. É um Deus atemporal. E, portanto, ele não tem início, ele não é criado. Ok? Ficou claro esses movimentos? A gente vai avançar, então. Bom, depois disso, depois que a gente já estabeleceu esses conceitos, eu queria pensar com vocês, né, e ainda dentro disso, para poder migrar para o outro ponto, de que quando a Escritura, então, propõe que a redenção vai nos apontar para uma realidade de eternidade, a Escritura propõe algo que vai acabar com isso e que vai retornar aquilo que deveria ser. Não é assim? A eternidade, que era o ambiente, vamos utilizar assim, a caixa onde Deus habitava e que habita, né? E que, assim por dizer,
criou todas as coisas, criou o universo, os planetas, é justamente o convite que ele nos faz, né, quando em Cristo Jesus nós depositamos a nossa fé, nós nos arrependemos e somos regenerados para uma nova vida. Essa concepção, né, para o qual Deus nos chama e que a Escritura está sempre falando que não é, a gente não vai viver lá como a gente vive aqui, que as coisas lá não são como aqui, é justamente aquilo que traz essa ideia de contraste e que faz, por exemplo, com que nós possamos supor de que lá não haverá espaço-tempo. Por quê? Porque lá simplesmente não tem uma linha. Na história da teologia e da filosofia cristã, a eternidade é sempre representada por um ponto. Enquanto que a nossa realidade aqui, ela teve um início e ela vai ter um fim. Ele é uma linha. Então, enquanto que a eternidade é um ponto, o espaço-tempo é justamente essa linha. De tal forma que não importa as forças que eu fizer, essa linha vai acabar. Essa linha me empurra para frente. Ok? Então, vamos lá. Depois disso, a gente tem aí o slide do Michael Reeves falando como a gente se debate diante da Trindade, né? Como esse conhecimento, às vezes, pensar no ser de Deus, pensar na Trindade e no modo como Deus é um, mas se revela em três pessoas, no modo como Deus é um em essência, mas essas pessoas se dialogam, elas se amam. Como isso é complexo e difícil de pensar? Olha o que o Reeves faz ao falar sobre esse assunto. Muitas vezes nos debatemos com a Trindade, em vez de começarmos do zero e perceber que o Deus triuno é um tipo de ser radicalmente diferente de qualquer outro candidato a Deus. Tentamos atribuir ao Pai, Filho e Espírito o molde que sempre atribuímos ao nosso Deus. Aí seria Deus com letra minúscula. No Ocidente, esse conceito já é sutilmente definido. Refere-se a uma pessoa e não três. Assim, quando tratamos a Trindade, sentimos que estamos apertando duas pessoas a mais no entendimento a respeito de Deus. E isso soa bastante difícil. E ideias difíceis são abandonadas. A Trindade, então, se torna um apêndice inconveniente. Quando a gente pensa sobre Deus, o fato da gente não exercitar a nossa mente na direção de que Ele é um ser trino faz com que, ao nós nos reputarmos a Ele ou falarmos dele, a gente quase que transmita uma ideia de um ser monopessoal. A dificuldade que a gente tem, às vezes, de falar sobre o Pai, o Filho, o Espírito, faz com que a gente dê testemunho a outros um entendimento de um Deus monopessoal. E é por isso que se aprofundar no conhecimento de cada pessoa do ser de Deus é muito importante para nós. Não é algo apenas que eu preciso pensar se eu for fazer uma faculdade de teologia. Não. Hoje, o mundo desconhece o ser triuno de Deus. E é por isso que o nosso esforço, ele deve ser um esforço na direção de apresentar esse Deus triuno aos homens, às pessoas ao nosso redor. Partindo daí, nós temos o quarto slide falando sobre a ontologia de Deus. Antes de nós estudarmos aí o que é ontologia, eu queria que alguém pudesse rapidamente, de modo bem sintético, definir para mim o que é teologia. Vamos lá, a gente já teve várias definições e várias aulas sobre isso. Facinha essa, hein? Estudo de Deus. Se a gente for pensar etimologicamente o que a palavra significa, theos, Deus, e logia, conhecimento, né, logos, a gente vai chegar a essa definição, ok? Mas me permita fazer com que, ao falar sobre a teologia, você possa ter uma definição um pouco mais ampliada. Quando a gente estuda teologia, a gente não estuda necessariamente Deus. A gente estuda aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo. Então, a definição mais correta para teologia não é estudo de Deus, apesar de que ela não está de toda errada.
mas é o estudo daquilo que Deus revelou acerca de si. Isso faz toda a diferença. A gente não pode estudar Deus. A gente não pode colocar Deus numa mesa fria de laboratório e investigar as partes de Deus para compreender o seu ser. A gente não consegue fazer uma anatomia de Deus. A gente só consegue alcançar o conhecimento de Deus, aquilo que ele revelou, daquilo que ele revelou acerca de si. A gente não consegue, então, alcançar exaustivamente o ser de Deus. É impossível. Pelo fato do ser de Deus ser grande demais para nossa compreensão limitada, grande demais para nós compreendermos no espaço-tempo quem ele é. Por isso que o modo como a Escritura apresenta a Trindade é um modo didático e que acomoda a sua linguagem para que nós possamos arranhar o conhecimento de Deus. E se isso já é difícil, quiçá alcançar o conhecimento completo. Jamais conseguiríamos alcançar o conhecimento completo de Deus. Por isso que quando a gente se aproxima da ontologia de Deus, a gente se aproxima já com uma percepção humilhada, né? Somos seres limitados e incapazes de dominar o conhecimento do ser mais grandioso desse universo, do ser supremo do universo. E por que eu estou falando isso? Porque algumas coisas sobre Deus a Escritura não revela, certo? A Escritura não está preocupada com as nossas curiosidades, não está preocupada com os nossos debates. E, por vezes, a gente aperta o ser de Deus em determinadas amarras lógicas. A gente aperta o ser de Deus em determinados esquemas, que para nossa cabeça, para aquilo fazer sentido, a coisa tem que estar amarrada. E isso é um erro. Naquilo que a Escritura não fala, eu me calo. E eu vou na direção de tentar compreender aquilo que Deus escolheu acerca dele mesmo revelar. Ok? Mais à frente. Então, o slide vai dizer: Deus é uno em essência, seu ser, e por isso ontologia de Deus tem a ver com o conhecimento do ser. Deus é uno em essência, e por isso nós dizemos, cremos um único Deus. E Deus é três em pessoas, ou seja, ele é tripersonal. Ele é Pai, Filho e Espírito. De tal forma que nós não cremos em três deuses, mas cremos de que em um único Deus habita três pessoas que são distintas. Isso precisa ficar muito amarrado para você. Eu sei que é rápido, faz um movimento rápido, mas isso precisa ser algo muito amarrado para você. Então vamos lá. Próximo slide a gente vai entrar finalmente na pessoa do Pai, que é o objeto do nosso estudo. Então a gente tem aí uma frase, que só essa frase dava uma aula, mas que a gente vai desmembrar um pouquinho. Compreensões acerca da pessoa do Pai. Alguém pode ler para mim? Deus é Pai, o Pai não é gerado, mas aquele que gera o Filho, e o seu Filho é amado eternamente. Ok, a primeira afirmação que a gente tem aí é: Deus é Pai. Se a gente olhar para Deus Pai como um tipo de pai, a gente vai estar incorrendo em um erro. Por quê? O fato de Deus ser Pai está atrelado à sua identidade. Então, Deus não é Pai porque ele age como um pai. Deus não é Pai porque ele assume um papel de pai. Deus é Pai enquanto persona. A pessoa de Deus, uma das pessoas de Deus, é Pai. Ok? Eu vou bem devagar nessa parte, porque é importante a gente trabalhar essas definições. Por que isso é significativo? Por exemplo, muitas pessoas do nosso tempo falam assim: Deus é um Deus machista. Até como ele se apresenta como pai. Como se pai revelasse o sexo de Deus, o gênero de Deus. Mas eu te pergunto, Deus tem gênero? Deus é? Gente, espírito! E sendo espírito,
ele não é pai porque ele é do sexo masculino. Não, a Escritura não está preocupada em definir o gênero de Deus. E por que isso é importante? A gente vai entender. Vamos em Números 23, que a gente vai encontrar a resposta dessa pergunta, que eu vi que todo mundo ficou um pouco preocupado em responder. Vai em Números 23, 19. Lê para mim, Rita. Deus não é homem. Conta, até aí. Respondeu. Deus não é homem. Significa que ele não é homem, tanto no sentido daquilo que os homens fazem enquanto maldade, quanto no sentido de seu ser. Deus não é homem. Vamos em outro versículo, que é João capítulo 4, verso 24. Pode ler para mim, Priscila? João 4, 24. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ok, a gente tem a resposta. Deus não é homem e ele é espírito. Isso faz com que, por exemplo, a Escritura às vezes utilize analogias femininas a Deus. Quer ver? Vai comigo, por exemplo, em Isaías capítulo 49. Então aqui, o Pai, o Deus, ele é apresentado como o quê? Lê pra mim, quem chegou primeiro aí, Noemi. 49, 14 a 16. Suas muralhas estão continuamente diante de mim. Ok, obrigada, Noemi. Então, o que o texto está trazendo aí é uma analogia feminina a Deus. Então, nós temos analogias apontando a realidade paternal e nós temos apontando para a realidade maternal. O que isso significa? Significa de que a Escritura, nesse sentido, não está preocupada com o gênero de Deus. Deus é de outra natureza. Deus não é como nós, que somos limitados a sermos homem ou mulher. Deus é outro. Deus está além. Outra afirmativa que a Escritura traz acerca de Deus é o fato de Deus ser amor. A gente ouve isso e tem até uma igreja, né, com esse nome. Deus é amor. O que isso significa? Alguém tem uma ideia, assim, o que significa Deus ser amor? Vamos lá, vamos exercitar. A gente está estudando Trindade, principalmente a pessoa do Pai. Eu quero te convidar a exercitar a mente. O que significa Deus ser amor? Ok, mas e o que as Escrituras diz sobre Deus ser amor? Deus é doador. Eu acho que vai. Boa! Deus é doador. Acho que quando eu lembro de falar Deus amor, remete muito a João 3,16, da entrega do próprio filho. Boa! O fato de Deus ser amor, antes de tudo, faz com que ele, por exemplo, não seja um Deus solitário. Porque não dá para existir amor se não houver outro alguém. E aí faz sentido, né? Ou melhor dizendo, aí a gente consegue compreender como o nosso Deus triuno se relaciona em três pessoas, não depende do nosso amor. Se nós pensássemos num Deus monopessoal, esse Deus não poderia ser amor. Porque na eternidade, esse Deus não teria alguém para amar. Mas o fato de crermos de que Deus é triuno faz com que, porque existe um Pai, exista também um. E eles se relacionam na comunhão do Espírito. Ficou clara essa parte ou alguém quer algum help? O nosso Deus nunca poderia ser uma pessoa só, se afirmássemos que ele é amor.
Ou esse Deus é amor e ele é mais de um, porque o amor envolve mais de uma pessoa. Ou esse Deus não é amor. De que modo nós compreendemos de que Deus ama? Deus ama porque na relação pai e filho, na comunhão do Espírito, existe justamente essa relação de transbordamento de amor. O que descobrimos na Bíblia, lá em Lucas capítulo 3, e eu queria que você fosse comigo até lá, que a gente vai entrar no conceito de geração. Lembra? Estamos pensando na caixa da eternidade. Lucas capítulo 3, verso 21, nós temos aqui o retrato do amor de Deus, que era um amor desde a eternidade, mas que agora está sendo comunicado a nós. O que a gente tem aqui? O batismo de Jesus. Então Jesus está lá no Jordão. E o que acontece ao ser batizado? Olha o versículo 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. O amor de Deus pelo Filho, que desde a eternidade existia. Jesus não foi criado, Jesus não foi feito por Deus, mas Jesus foi gerado. Esse amor, que a gente vai compreender daqui a pouquinho sobre geração, foi dado testemunho aos homens aqui, a partir do momento que o Espírito repousou. Então, aquele Espírito que era a testemunha lá na eternidade desse amor, agora invade o espaço-tempo e nos mostra o quê? O amor do Pai pelo Filho. O batismo de Jesus aqui, ele marca a origem, ele marca o início da nova criação. E é por isso que depois, eu não sei se você reparou, o que Lucas faz? Ele coloca o quê? Uma genealogia. Marcando de que, após aquele momento, o início de algo se daria. Que início é esse? A nova criação. A nova criação. O ministério de Jesus ali se instauraria e ele se apresentaria como o Redentor de quem ouvimos falar e de quem recebemos o Evangelho. Mas vamos lá. O que descobrimos na Bíblia é que Deus explodiu de amor pelo Filho desde toda a eternidade. Então, o Espírito torna o amor do Pai conhecido pelo Filho. E agora vai comigo em Lucas 10. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai. Então, da mesma forma que o Espírito torna conhecido o amor do Pai pelo Filho, o Espírito ecoa o amor do Filho pelo Pai. Jesus ali, tomado e alegre no Espírito Santo, devolve a graça que ele recebeu do Pai. Então, a Trindade, o modo como o Pai se relaciona com o Filho e o Filho se relaciona com o Pai, está justamente dentro dessa realidade de transbordamento de amor. Entrando agora na geração, que é a segunda frase que a gente viu lá, vai no seu slide. A gente precisa entender esse conceito. Deus Pai não é gerado, mas gera o Filho. Pra gente aqui é difícil pensar nessa frase, né? Como eu falei, tudo pra gente que é gerado basicamente tem um início.
Mas se algo é gerado na eternidade, esse algo não tem início. E é por isso que Jesus não é criado. O fato de Jesus ser gerado não o torna um Deus menor. Não o torna distinto de Deus. Por quê? Porque a geração aí, ela é no sentido de procedência. O Pai, do qual procede a vida, sendo Deus eternamente, concede isso e gera vida. E onde ele gera a vida? No Filho. De que forma? De que ambos dependem-se mutuamente. Eu não posso ter um pai sem ter um filho, eu não posso ter um filho sem ter um pai. Então, pensar em que Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade, Deus Filho é a segunda pessoa, é pensar equivocadamente. Essa hierarquia não faz sentido, porque dentro do ser de Deus, né, a forma com que essas pessoas compartilham não faz com que um tenha sido criado pelo outro, mas faz com que na eternidade, onde não tinha um espaço-tempo, essa coisa tenha acontecido de tal modo que Deus é. Deus não passa a existir. Ok? Mesmo? Então vamos avançar. Sobre a geração do filho, eu disse algo importante aí. De que o pai é inerentemente gerador da vida. Jesus diz que ele é a imagem perfeita do seu pai. De que ele e o pai são um. Então, de tal forma que Deus gera o seu filho e ele é, por si só, como a Pamela Firmo falou, doação por natureza, doação por essência, de que modo o Filho reflete também o ser de Deus. O que é a cruz? O Filho de Deus doando a sua vida e nos convidando justamente para entrar nessa dança que a gente chama de dança da Trindade, nessa pericorese. Então, quando a gente pensa num pai cuja natureza é a doação, a gente também vê isso no Filho e a gente também vê isso no Espírito. Afinal, quem doa os dons para a igreja senão o Espírito Santo? Então, na natureza de Deus, nós encontramos em cada pessoa de seu ser a doação. Por que isso é significativo para nós? Porque a gente é justamente convidado a isso. Não é? Não é fazer parte da relação. Não é, sendo tornados filhos de Deus, se relacionar com o Pai tal como Jesus. Sermos adotados como filhos, como filhas. Esse convite, essa relação que Deus nos traz, é uma relação do qual Ele nos chama para não ter uma vida centrada em nós mesmos, para dar testemunho de quem Ele é, de que forma? Doando. E aí faz sentido, por exemplo, a gente ir em 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Eu queria que alguém pudesse ler. 1 João, capítulo 4, 7 e 8. Tayana, você pode ler pra gente? Pum, faz sentido esse versículo. Com essa compreensão do ser de Deus, por que nós somos convidados a amarmos uns aos outros? Porque Deus é amor. E de que forma Deus ama? A gente encontra isso à medida que a gente estuda o ser dele. E principalmente quando a gente recorre a Jesus, em que é a exata expressão do ser de Deus, nós conseguimos alcançar e entender justamente isso. O que eu fiz ao falar de todas essas coisas? Eu fiz com que você compreenda de que Deus não é como os outros deuses. Simplesmente pelo fato dele ser triuno e pensando na pessoa do Pai, somente o nosso Deus é Pai, em sua identidade
e naquilo que ele se propõe em termos de ser um pai. Pensar nisso é pensar, por exemplo, de que um Deus monopessoal, um Deus que é uma pessoa que não compartilha do amor, ele não pode ser um pai. Vamos pensar em Alá. Eu trouxe até uns versículos, né? Antes da gente ir para esse contraste, eu queria só resumir com a fala do Bavinck, né? Sobre o ser de Deus, para a gente não pular. O Bavinck diz o seguinte: o ser de Deus é o mesmo entre todas as três pessoas. Assim como Adão, Eva e Abel tinham a mesma natureza, embora cada um a tenha recebido de maneira diferente, assim também em Deus a natureza é a mesma, embora cada um a tenha recebido de maneira diferente em cada uma das três pessoas. O que o Bavinck está dizendo aqui? De que Adão, Eva e Abel são o quê? Enquanto natureza? Seres humanos. Apesar deles terem recebido a sua natureza de modo distinto. Adão foi moldado do barro, Eva foi tirada da costela dele e o Abel aqui veio de um útero. Apesar deles adquirirem a sua natureza de formas distintas, eles são o quê? Seres humanos. E a gente não tem dúvida disso. A gente não fica, meu Deus, como eu vou entender a natureza de Adão com a natureza... Não, a gente entende, é tudo um homem, é tudo humanidade. Mas para a gente pensar no ser de Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, às vezes causa um chabu. Por quê? Porque se trata de um conhecimento alto demais e que, por ter acontecido na eternidade, exige que ele seja acomodado na nossa linguagem. E de que forma Deus acomodou esse conhecimento? De que forma Deus fez com que a gente entendesse? Primeiro, ele nos deu tempo para isso. E é por isso que a Trindade se revela progressivamente. E ele nos deu tempo para entender, através de diferentes manifestações, como o Pai, aquele que envia, o Filho, aquele que doa a sua vida, e o Espírito Santo, aquele que sela o nosso coração e regenera o nosso coração. Ele nos deu isso dentro de um tempo para a gente poder compreender. Porque simplesmente... Deus é outro, Deus está além. E é difícil mesmo entender o seu ser. Agora, a gente pode fazer esse contraste passando pela frase de Calvino aí, que diz o seguinte: é a natureza de Deus que o distingue de um falso ídolo. É a natureza de Deus que o distingue de um falso ídolo. E aqui é onde eu vou entrar um pouco no Deus vivo e em Alá. O Alcorão, e eu trouxe 2 trechos do Alcorão, ele tem afirmações acerca de quem Alá é. Ele diz o seguinte aí, nesse An-Nisa 171. Ele diz o seguinte: crede, pois, em Deus e em seus mensageiros, e não digais trindade. Abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabei que Deus é uno. Glorificado seja, longe está a hipótese de ter um filho. A ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra. O segundo trecho do Alcorão diz o seguinte: é inadmissível que Deus tenha tido um filho. Glorificado seja, quando decide uma coisa, basta lhe dizer, seja e é. Por que eu trouxe esses 2 versículos do Alcorão? Primeiro, para mostrar como a religião islâmica ela é contraditória. Os islâmicos dizem o seguinte: Deus é amor, mas ele é um. Como a gente viu, é impossível que Deus, Alá, seja amor sendo um, porque quem ele amaria na eternidade? Então, afirmar de que Deus é um e ao mesmo tempo amor é incoerente. Mas vamos lá. Os islâmicos também afirmam de que Alá não depende da sua criatura. Não depende de nada. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem que Alá criou a terra e que ele se relaciona com a terra em amor.
Para pensar. Eles afirmam que a identidade do Deus deles, que eles dizem ser independente, depende da criação dos seres humanos. E aí, ou esse Deus não é amor, ou esse Deus não é autossuficiente. Distintamente do nosso Deus, que é amor e é autossuficiente em si mesmo. E aqui, eu queria entrar nesse ponto, né? De que o fato de que Deus é pleno em si mesmo e ama e tem prazer no seu filho gerado e tem comunhão íntima com o Espírito, o fato da Trindade estar se relacionando dessa forma faz com que nós tenhamos a certeza de que Deus não depende de nós para amar, porque Deus é amor. Logo, Deus, ele não precisa da sua criação. E eu quero te dizer, nos minutos finais dessa aula, por que isso é importante. Por que isso é, ao mesmo tempo que, poxa, Deus não precisa de mim, é uma boa notícia. O fato de que Deus não precisava de nós faz com que o seu amor não seja um amor de interesse. Faz com que o seu amor seja um transbordamento de graça. Ele não precisa da criação. Ele não precisa de filhos. Ele tem efeitos especiais. Ele tem um filho. E o fato de que ele tem um filho e ele tem prazer nesse filho é com que faz com que nós saibamos que, dando ele o seu filho por nós, ele não fez isso por causa de nós ou por algo que ele poderia receber, porque ele já tinha tudo. Ele já tinha tudo. Ok? Pensar aí, eu não vou conseguir chegar na teologia bíblica de Deus no Antigo Testamento, pensar no ser de Deus enquanto triuno, Pai, Filho e Espírito. E aqui não dá pra gente desmembrar Deus, não dá pra tratar a pessoa do Pai sem que ela se relacione com as demais pessoas, porque Deus não é fragmentado. Pensar na pessoa do Pai e do Filho e no modo como eles se amam e no convite que ele faz a nós para também entrar dentro dessa relação de amor é pensar não em um Deus que está o tempo todo retendo, não é um Deus que busca súditos, não é um Deus que busca adoração porque ele é carente, porque ele estava sozinho. Não. É um Deus que, por ele exatamente ser pleno em si mesmo, o que ele faz ao compartilhar conosco essa experiência seja uma dádiva. E é por isso que o Evangelho, que é a boa notícia de Deus, ela é uma dádiva. Porque Deus não precisava de nós para ser quem Ele é, para ter relação, para ter diálogo. O nosso Deus não busca a humanidade porque lhe falta algo. Pelo contrário, porque Ele transborda em amor. Não consegui entrar na paternidade de Deus, mas eu queria finalizar com essa frase do Franklin que diz: em relação ao ser humano, não há uma doutrina semelhante à cristã em termos da adoção dos fiéis como filhos. É interessante notar que entre os 99 nomes dados a Alá, o nome Pai não aparece. Os que são salvos por Alá não se tornam membros da família de Deus, porque a noção deles de ter uma família é algo absurdo para o islamismo. Deus só pode ofertar uma família, porque existe a Santa Família de Deus, a Santa Igreja de Deus, como nós cantamos, né? É isso que eu queria deixar para vocês nos momentos iniciais. A gente vai ter outras coisas para poder explorar na nossa aula. Alguém tem alguma pergunta?